Já estamos ao vivo. Oi, pessoal, quem já está nos assistindo pode manifestar aí o nome, de onde está falando. Nós gostamos muito de saber quais regiões do nosso país estão sendo representadas, então fiquem bem à vontade para colocar. Olha só, a Kelly. Kelly é a nossa companheira fiel de toda a semana, né, Kelly? Seja bem-vinda. Bom estar com você. Vamos ver quem mais está conosco. Tem sido muito interessante. Você tem acompanhado, né, Denise, alguns dos nossos encontros, e a gente tem conseguido alcançar todas as regiões do Brasil. Olha só, a Van, do Acre, Leila, de Formosa, Calma também está no Acre. Débora Wolf, Pedroca, meu paciente lindo, saudade de você, meu amor. Volte logo, pós-pandemia, né, Pedroca? Maria Lúcia Sabatella, que honra tê-la conosco, seja bem-vinda. Robson, Lençóis Paulista, seja bem-vindo. Lucila, que coisa boa. Lucila também bate ponto nas nossas lives, né, Lucila? Que bom tê-la conosco. Clarissa, de Marília. Bia, bem-vinda. Céu Azul, estamos com a Vânia. Vânia, eu sou de Foz do Iguaçu, lá pertinho. Josimara, calma, eu também estou na expectativa. Confesso que essa temática que vamos tratar hoje, acerca dos adultos superdotados, é algo que me fascina bastante e tenho uma expectativa enorme para ouvir a doutora Denise. Andréia, Olha, Andréia foi minha aluna, bem-vinda, Andréia. Cláudia, que coisa boa. Oi, Lê, bem-vinda também. Estamos com Curitiba super bem representada por aqui. Olha só. Gente, é muito bom ter vocês todos. E como eu venho dizendo sempre, nós estamos com praticamente todas as regiões do nosso país representadas. E nós sabemos que essa área que trabalhamos, né, que temos interesse, né, Vitor, boa noite, a área da superdotação, ela ainda é uma área que não é tão conhecida, né, quando a gente fala em educação especial, ainda é uma das áreas, talvez a área que fique menos coberta nas discussões, no atendimento, justamente por termos uma série de mitos, de ideias equivocadas que acabam afastando o olhar para as necessidades dos superdotados. Se acha, por exemplo, que a pessoa é superdotada, tem algo a mais, entre aspas, é mais inteligente, portanto, ela não precisa de um atendimento diferenciado. E nós sabemos que não é bem assim. Nós que estamos diariamente com superdotado, que acompanhamos famílias, professores, nós conseguimos perceber o quanto que eles precisam de um olhar diferenciado, um olhar inclusivo de fato, né? Então, quando a gente tem aqui conosco pessoas de todo o nosso país, para mim é motivo de grande alegria, porque uma das minhas maiores intenções é que o nosso país seja uma referência, se Deus quiser, algum dia, no atendimento ao superdotado. E nós precisamos que tenhamos pessoas competentes em todas as regiões para representar a área, para lutar por ela. Então, quando eu vejo assim, essa audiência muito significativa, interessada no tema, que participa bastante, para mim é um motivo de bastante alegria e também de muita motivação, né? Vale a pena nós semanalmente organizarmos um tempinho da agenda, deixar de nos dedicarmos a outras questões para estar com esse povo todo que é super participativo, empenhado. Então, gente, muito obrigada pela participação. Uberlândia, Amapá, Silvana, bem-vinda. Silvana tem uma live também daqui a pouco, né, Sil?
que você tenha um ótimo encontro. Ficará gravada, depois nós podemos compartilhar, eu também quero ver a sua. Marisa, São Paulo, bem-vinda. Natalina, Rio de Janeiro, terra linda. Elizabeth, Nilceia, bem-vinda. Ângela Balcevics, aqui de Curitiba, que bom tê-la conosco. Elaine, de Londrina. Eva, Santa Maria, também é uma terra que eu conheço e gosto bastante. Sônia, Rio Grande do Sul. A Marisa, de Cafelândia. Cafelândia, já passei por aí, Marisa. Raquel, bem-vinda, Raquel. A Letéia também, a nossa participante aqui de Bauru, olha só, aí pertinho, né? Niterói. Minha colega do grupo de pesquisa. Ah, é? Ah, que bom saber. A gente conhece alguns nomes, assim, por ler materiais da pessoa, por saber que é orientando de colegas e tal. E quando a gente associa, fica tão gostoso, né? Tão, assim, pessoal aquele contato. Léa, São Carlos. Sim. Tereza, boa noite. Vitor, Bauru. Letícia, de Curitiba. Letícia, pedagoga. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos... A Joana também, bem-vinda, Joana. A Joana, ela é toda envolvida com a cultura africana, então, quando vocês quiserem conhecer um pouquinho desse universo, ela tem obras muito bonitas, ela é uma artesã muito talentosa, passem no Facebook dela. Andresa, bem-vinda. Clairene, nossa pesquisadora da área de liderança, bem-vinda, coisa boa. Gente, é muito bom ter todos vocês conosco. Posso falar pela doutora Denise, acredito que ela também, assim como eu, está muito feliz. Nós estamos na expectativa de ter esse momento com vocês. Eu fico contando nos meus dias, assim, para chegar a quarta-feira, para ter esse momento com vocês, tá? Então, continue mandando as suas sugestões de temáticas, as suas considerações, as suas dúvidas. Essa live que nós estamos fazendo hoje acerca da pessoa superdotada, ela foi pensada a partir de sugestões de vocês. Portanto, nós fazemos questão de ouvir quais são as dúvidas, as demandas que vocês têm, para que esse momento faça sentido, tá bom? Então, fiquem bem à vontade para ir já colocando as suas considerações, as suas dúvidas, e será um prazer tentar respondê-las, né, Ede? Vamos fazer esse esforço. Você principalmente. Sim. Você é a nossa convidada. Gente, Cristina Cupertino, olha que honra. Bem-vinda, Cristina. Minha mentora, agora aumentou a responsabilidade. Olha só, que bom, né? É bom ter essas referências perto da gente, nos traz um friozinho na barriga. Afinal, a gente se espelha também nas produções dessas pessoas, né? A Cristina, a Maria Lúcia e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Então, tê-las por perto aumenta a nossa responsabilidade, mas tentaremos fazer o melhor possível. E eu quero agradecer muito especialmente a você, doutora Denise, sempre muito querida, muito afetiva, muito competente, muito disposta a contribuir com o Combrage, né, para o nosso conselho, para a nossa área em especial. Então, muito bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite, esse desafio, tá bem? Bom, eu que agradeço, né? Fiquei feliz com o convite. Que bom, que bom. Tenho certeza. Poder contribuir e tocar nesse assunto que é um assunto tão pouco discutido, né? Acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar de coisas que são importantes, que têm aumentado a demanda e que a gente ainda não estuda tão profundamente, não fala tanto sobre isso, né? Com certeza, né? Comentávamos, gente, antes de entrarmos online, o quanto que nos nossos consultórios tem crescido muito significativamente a procura por avaliação, por esse processo de diagnóstico, de identificação de pessoas na idade adulta, né?
E isso nos faz, nos coloca no movimento de buscarmos ainda estar cada dia mais preparados para atuar nesse processo de identificação, como também de intervenção, porque muitas vezes, não é uma regra, óbvio, mas muitas vezes nós recebemos adultos que têm um talento muito grande, que são muito competentes, mas porque foram tão mal interpretados, foram tão sucateados, entre aspas, no seu atendimento, que nem sempre consegue se perceber como alguém competente. E a avaliação, eu tenho assim, tido esse privilégio de viver o quanto que o processo de identificação, de avaliação, tem trazido para o adulto, primeiramente, um autoconhecimento, né? Depois, um ressignificar das suas crenças sobre si mesmo. E um terceiro, entender o seu potencial, as suas áreas de habilidade, investir nelas e assim ter sucesso. E o principal, termos adultos mais felizes. Claro que quando a gente fala em superdotado, a gente pensa em todas as idades, que eu sempre falo para os pais que eu atendo, o nosso foco da intervenção, da avaliação, é contribuir para que nós tenhamos pessoas mais felizes. E aqui o nosso olhar hoje é para o adulto. Então, a gente faz todo esse trabalho justamente para que esse adulto seja feliz. É isso que nós queremos, né? Como objetivo maior. E ninguém melhor para falar sobre essa temática do que a doutora Denise Rocha Belfort Arantes Brero. Gente, vou apresentar para vocês a nossa convidada. Olhem só. A doutora Denise, ela é doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, mestre em Psicologia Clínica, especialista em Psicologia Clínica e Hospitalar e em Educação Especial para Dotados e Talentosos. Graduada em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia hospitalar e psicologia educacional, principalmente em educação especial. Ela coordenou o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades, vinculado ao Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, o CAP, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Implantou e coordenou o programa CAP Regional. Ela é docente de cursos de graduação e pós-graduação, consultora educacional na Incluir Consultoria, participa do grupo de pesquisa A Inclusão da Pessoa com Deficiência, TGD-TEA, ou superdotação, e os contextos de aprendizagem e desenvolvimento. Ela também é psicóloga clínica, né, atua em consultório, com trabalho de avaliação, de intervenção junto ao público superdotado. Também ela faz parte do Conselho Brasileiro para a Superdotação, como eu também, no qual eu sou primeira secretária, e a Denise tem trabalhado conosco fortemente. Então, quando vocês verem as publicações nas redes sociais, ela é uma das pessoas que faz esse trabalho brilhantemente. E eu também gostaria de mencionar aqui a CRIA Brasilis. A CRIA Brasilis é a Associação Brasileira de Inovação e Criatividade, na qual tem se voltado para a discussão, para a formação de profissionais e para pesquisas muito inovadoras na área da criatividade. Também fica o convite para vocês entrarem no site tanto do Combrage quanto da CRIA Brasilis para conhecer, se associar e receber todas as novidades bem quentinhas. Bom, dito isso, vocês podem ver que nós estamos com uma especialista muito competente, com um currículo muito bem preparado, e agora eu convido você para compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, da sua expertise, das pesquisas que você vem desenvolvendo sobre o superdotado na vida adulta. Fale um pouco para nós sobre essa temática tão instigante. Fique à vontade, doutora Denise. Obrigado, Karina. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite. É uma alegria muito grande poder participar desse ciclo de lives que você tem promovido, né? Assisti algumas e acho que você sempre tem trazido temas que são muito interessantes e pertinentes para a gente discutir nessa área.
e esse especificamente da superdotação na fase adulta, né, que a gente fala tão pouco. Eu já venho estudando a superdotação desde 2005, né, comecei a entender esse tema lá quando eu comecei as formações do MEC para implantar o NAS de São Paulo. Então, eu comecei por um percurso voltado para a área educacional e depois vim para a clínica, né, e aí quando eu fiz o mestrado, eu tive essa curiosidade de entender um pouco como era esse superdotado na vida adulta, que implicações isso trazia para ele, né? Então, essa foi a minha grande questão, porque a gente falava muito da questão educacional, a gente via muito a questão educacional, a inclusão, o enriquecimento, etc. e tal, e não se falava muito da questão do adulto. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu queria saber, né, os impactos disso, como que isso influenciava a trajetória de vida dessas pessoas. Então, no mestrado, especificamente, eu acabei entrevistando superdotados adultos que foram identificados ou na infância ou na vida adulta. E aí a gente já percebe que isso faz diferença, né? Então, se eu sou identificado na infância, eu consigo trabalhar o autoconceito, eu consigo trabalhar muitas questões que me fazem ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com essas questões, com as dificuldades, com os pontos fortes ao longo da vida. Se eu sou identificado na fase adulta, como você bem disse na introdução, muitas vezes isso pode ser complicado, por quê? Porque eu já passei experiências muito ruins anteriormente, não me identificava com a escola, não me saía bem nos estudos, talvez, ou não compreendia as minhas características, né? São várias as características sociais e emocionais do superdotado, que a Ângela também abordou na semana passada, né? Então, se eu sou identificado na fase adulta, eu acabo mesmo tendo que reconstruir todo um percurso de vida, né? Ressignificar todo um percurso de vida. E muitas vezes as questões emocionais acabam ficando prejudicadas, né? Então, eu venho com uma demanda também de atendimento psicológico, exatamente por não ter entendido tudo isso que eu vivi antes de ser identificado como superdotado, né? Então, assim, eu tenho recebido uma demanda grande de adultos me procurando. Eu acho que quanto mais a gente fala de superdotação, mais as pessoas vão tendo conhecimento, então essas lives, elas promovem isso, né? E aí, reforçando o que a Ângela disse a semana passada, a gente tem que tirar esses superdotados da invisibilidade, acho que é o nosso papel enquanto pesquisadores da área, né? Então, eu gosto muito de contribuir nesse sentido, de falar sobre o tema para a gente poder tirar essas pessoas da invisibilidade. Isso tem feito com que muitas pessoas busquem conhecimento, busquem a informação e aí me procurem. Ah, doutora Denise, eu li o livro Um Olhar para as Altas Habilidades Construindo Caminhos, ou li algum outro material e me identifiquei com aquelas características. Eu queria fazer avaliação para ver se eu tenho superdotação. Então, tem sido cada vez mais comum os adultos me procurarem, né? Eu tenho trabalhado bastante com isso no consultório. Hoje, aproximadamente 80% dos meus pacientes em consultório são adultos, ou que estão em processo de avaliação, ou que estão em processo de atendimento psicológico, né? Porque é um início de uma nova vida, é o início de uma nova etapa a partir do momento que você recebe aí esse diagnóstico, essa identificação, essa confirmação, né? Então, você vai ter que lidar com muitas questões, reconstruir algumas questões que ficaram complicadas aí no decorrer da vida, né? Muitas vezes, realmente, essas pessoas têm dificuldade de localizar os seus pontos fortes, porque encontraram muitas barreiras e muitas dificuldades, né? E aí, quando você fala na sua tese sobre a sincronia, faz muito sentido, né? Eles não tiveram esse ambiente que fosse tão propício, assim, que eles pudessem se sentir acolhidos, compreendidos, respeitados, estimulados. Então, essa sincronia acaba ficando maior quando ocorre essa identificação na vida adulta, né? Então, a gente também tem que trabalhar com essa questão para que ele consiga compreender isso, né? Compreender toda essa trajetória, compreender todas essas características e buscar a melhor versão de si mesmo, que acho que é o grande objetivo do nosso trabalho, né? Auxiliar essas pessoas a localizarem os seus pontos fortes, a localizarem os pontos que precisam ser desenvolvidos, a entenderem, né, o seu propósito, porque muitas das vezes chegam perdidas, né, não sabem muito bem o caminho a seguir, porque estão confusas aí nessa crise de entender quem eu sou, né? Então, a partir do momento que elas entendem quem são, fica mais fácil também localizar esse propósito,
e instrumentalizar esse sujeito para que ele possa alcançar seus objetivos e alcançar aquilo que todo mundo quer, que é a autorrealização. Acho que é o grande objetivo, né, como você colocou no começo também, né, e a Ângela também falou bastante disso na semana passada, da questão da autorrealização, né. O Renzulli fala disso no aspecto da educação, mas eu acho que isso é uma questão que se amplia para a vida. A gente tem que se sentir autorrealizado, a gente tem que se sentir produtivo, né? Então, assim, uma das questões que eu observo, por exemplo, nos adultos, é que eles relacionam muito o seu modo de ser, né, com o trabalho, né? Então, eles se sentem úteis, eles precisam se sentir úteis, produzindo coisas que façam a diferença para ele e para os outros. Muitas vezes tem aquela questão do senso de justiça, aquela questão de contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, criar coisas que possam ajudar as outras pessoas, né? Isso, na minha dissertação de mestrado, ficou muito claro, inclusive, recentemente eu publiquei um livro sobre isso, né, que foi lançado recentemente, que é esse aqui, Altas Habilidades e Superdotação na Vida Adulta, Modos de Ser e Trajetórias de Vida. E aí, nesse livro, né, nessa pesquisa, eu percebi o quanto eles se sentem confortáveis quando encontram seu lugar no mundo por meio do trabalho, né? Trabalho é uma questão muito importante para o superdotado, é uma questão que constitui bastante a sua identidade, e eles são bastante intensos, né? Então, isso é uma parte muito importante, se sentir útil, se sentir fazendo algo para as outras pessoas, né? Então, muitos procuram profissões em que eles possam serem professores, ou alguma outra profissão em que eles possam colaborar para o desenvolvimento de outras pessoas também. Isso eu descobri na minha pesquisa e tem sido também a tônica no meu consultório, né? Então, essa identificação com o trabalho e poder contribuir, colaborar, faz com que eles se sintam pertencentes ao mundo, né? Porque, assim, uma das questões que aparecem com muita frequência, principalmente quando eles são identificados na fase adulta, é esse sentimento de ser diferente em relação aos outros. Isso todos os superdotados têm em todas as idades, né? Eles percebem que, de alguma forma, são diferentes. E quando chega na idade adulta com essa sensação de diferença, muitas vezes eles acham que tem um problema, e que eles não conseguem se encaixar no mundo, e que eles têm dificuldades, né? Então, os aspectos negativos ficam muito ressaltados se a gente demora nesse processo de identificação. Tanto que uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa, né, que está no livro, é que aqueles superdotados que passaram por programa de enriquecimento, que passaram por algum tipo de atendimento especializado na infância, tiveram muito mais facilidades na vida adulta para fazer suas escolhas, né, tiveram essa questão da saúde emocional muito mais preservada. Aqueles que não passaram por experiências de enriquecimento, que não foram identificados na infância, tiveram um pouco mais de dificuldades em relação a esses aspectos socioemocionais, né? Então, isso é um dado, assim, significativo do quanto é importante a gente identificar precocemente para poder oferecer um ambiente adequado, que estimule, que desenvolva e que faça com que essa pessoa se sinta produtiva, criativa e realizada ao longo da vida, né? Acho que isso é fundamental, assim. Tem algumas questões que eu acho que é legal a gente falar, eu pontuei algumas aqui para a gente começar a falar, e depois a gente abre para as perguntas, né, que eu acho que é mais interessante a gente trocar ideias mesmo e conversar. A primeira delas é se é possível desenvolver habilidades depois de uma etapa da vida. Eu acho que, às vezes as pessoas pensam, né, que a superdotação só pode ser descoberta na infância, e, na verdade, não. Esse potencial, ele fica ali guardadinho, né, como se fosse uma semente que tivesse embaixo da terra, e só faltasse o regador para vir regar essa plantinha para que ela pudesse crescer e desabrochar. O Renzulli usa muito essa imagem quando ele fala sobre a superdotação, né, desse regador que molha a sementinha e faz com que essa flor desabroche, né? Então, o processo de identificação, ele ajuda nesse aspecto, nesse desabrochar. Então, é possível identificar a superdotação em qualquer fase da vida, em qualquer idade. A doutora Maria Helena Novaes, inclusive, escreveu sobre isso, né? Superdotação na terceira idade. Então, quem tiver interesse em ler, tem materiais dela muito interessantes sobre esse aspecto,
né, da superdotação também na terceira idade, na melhor idade, né, que a gente diria hoje. Aí tem até um exemplo que eu gostaria de comentar sobre isso, né, de que é possível descobrir talento em qualquer fase da vida. Há um tempo atrás eu estava dando uma aula num curso de especialização para professores no estado de numa cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e aí falando sobre características, identificação, né, toda aquela formação que a gente faz para o professor reconhecer esses estudantes em sala de aula e identificá-los, né. E aí, ao final da minha aula, um professor levantou a mão e perguntou se podia fazer um depoimento. E aí eu disse que sim, né, poderia. E aí ele começou falando que ele tinha 54 anos de idade, ele sempre teve muito apreço pela música, sempre gostou muito, sempre teve muita vontade de aprender um instrumento musical, mas nunca tinha tido oportunidade ao longo da vida. E aí, um dia, ele estava assistindo o culto na igreja dele, e ao final do culto, ele se aproximou do piano e começou a dedilhar o piano. O maestro, que era o responsável pelo coro, né, pelo coral da igreja, chegou perto dele e falou assim, olha, você já tocou piano, né, você estuda música e tal? Ele falou assim, não, foi a minha primeira experiência, né, a primeira vez que eu encostei num piano. E aí ele falou assim, olha, você leva jeito, você não quer vir treinar com a gente, estudar com a gente durante a semana, né? Eu acho que você tem aptidão para isso, né? E aí ele foi, né? E aí ele conta, assim, ele contou em lágrimas isso pra gente no final, né? Que com 54 anos, ele descobriu que ele tinha essa habilidade para música. 6 meses depois, ele estava tocando piano como se ele tivesse tocado a vida inteira, tendo partituras. Então, quer dizer, isso mostra mesmo, né, que a gente pode descobrir nosso potencial em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Um outro exemplo que a gente tem é da Cora Coralina, né, que começou a escrever também, publicar, acho que mais publicar, né, talvez escrever, ela tenha escrito antes, mas por N motivos ela não conseguiu fazer esse trabalho antes, mas começou a publicar depois dos 70 anos. Né? Então, nunca é tarde para a gente descobrir os nossos talentos, investir nos nossos talentos. Acho que é importante ter isso bem claro, né? A gente não deixa de ser superdotado. Na verdade, essa sementinha fica ali guardada, só que eu preciso de um ambiente que seja propício para que essa sementinha desabroche e esse talento apareça. Né? Então, eu preciso desse ambiente que seja favorável. A superdotação, na verdade, é uma combinação de um potencial mais um ambiente propício, né? Então, esse potencial, ele permanece. Mas se eu não tenho oportunidades na vida para demonstrar esse potencial, muitas vezes nem eu vou saber que tive esse potencial, né? E isso fica camuflado aí, passa desapercebido ao longo da vida, né? Uma outra questão que eu queria abordar é em relação ao gênero. A gente tem na literatura aquela discussão de que não existe diferença entre homens e mulheres, né, que a inteligência é democrática, enfim, não tem uma prevalência maior entre uns e outros, mas na prática a gente sabe muito bem que os meninos são muito mais identificados, né, os homens aparecem muito mais no consultório, aparecem muito mais na escola, quando a gente vai fazer um trabalho de identificação. Os superdotados adultos que me procuram, em sua grande maioria também são homens, né, que conseguem aí perceber algumas características, e é muito interessante a gente pensar nisso, né, o quanto a forma como a sociedade lida com a superdotação, os aspectos que ela valoriza em relação à superdotação, fazem muita diferença, e aí a gente acaba outorgando aos homens, aos meninos, o direito de serem quem são, e poderem ser criativos, desafiadores, etc. e tal, e a gente aceita e entende isso e investe para que ele possa desenvolver suas habilidades, ao passo que para as meninas a gente acaba conferindo adjetivos como estudiosa, dedicada, e acaba não dando essa oportunidade para que ela demonstre aí a sua habilidade acima da média, o seu talento. Então, de alguma forma, a nossa sociedade, e isso eu discuti um pouco quando eu trabalhei na minha especialização, eu fiz uma análise da biografia da Malfatti, e aí eu discuti um pouco essa questão da cultura, né, o quanto a nossa cultura favorece os homens
e desfavorece as mulheres nesse aspecto, né? Inclusive, a gente tem diferenças salariais, enfim, é uma questão que a gente poderia ter uma palestra só para falar sobre gênero, né? E aí, quando eu estive no curso de verão do Renzo em 2017, eu descobri que lá eles estavam discutindo a questão dos afrodescendentes e dos latinos. Então, lá eles estavam com uma preocupação muito grande, porque essa população também é subnotificada. Assim como as mulheres são subnotificadas no Brasil, lá os afrodescendentes e os latinos são subnotificados. E se a gente for olhar para a nossa realidade brasileira, aqui também são os subnotificados. A gente tem pouquíssimos estudos sobre imigrantes, e a gente sabe que é uma realidade em vários estados, né, a existência dos imigrantes de várias partes do mundo, e a gente também tem pouquíssimos estudos sobre a questão dos negros, né, então também, dentro desse universo, é mais uma população que está ali subnotificada. Eu mesmo, na minha prática, na minha experiência, tive pouquíssimo contato com negros, principalmente, né, que foram reconhecidos e que, de alguma forma, foram identificados e tudo mais, né? Então, para quem estuda a área da superdotação, esse é um campo que merece atenção e que a gente precisa começar a pensar sobre isso também, né? Pesquisar essa questão também. Então, além do gênero, também essas questões aí dos imigrantes e dos negros, né? Acho que é um aspecto importante para a gente lembrar, né? O quanto a cultura influencia, o quanto a cultura valoriza ou desvaloriza, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os grandes chefes de cozinha, na sua grande maioria são homens. Parece que as mulheres têm a obrigação de saber cozinhar, né? Uma questão cultural. Você pega grandes estilistas, na sua grande maioria são homens. As mulheres têm a obrigação de saber fazer barra da calça, de saber costurar um botão, enfim, né? Então, tem isso, né? O que é valorizado socialmente em termos de inteligência aí, e muitas vezes os homens levam vantagem nesse aspecto, porque essas coisas são valorizadas neles, e as mulheres não fazem mais do que a sua obrigação. Isso é uma questão que a gente vem tentando desconstruir ao longo do tempo, mas que ainda está enraizada, né? Ainda está permeando aí as nossas relações sociais. Então, é importante a gente pensar sempre sobre isso, né? Eu acho que em quase nenhum tipo de atendimento a gente tem 50% de homens e mulheres, sempre tem uma diferença aí, com mais meninos do que meninas, né? Mais homens do que mulheres sendo reconhecidos e sendo atendidos. Uma outra questão em relação à escola, né? Como eu mencionei, os superdotados que passam por programas de enriquecimento na escola ou têm algum trabalho diferenciado, eles têm um percurso mais tranquilo, inclusive no sentido de fazer as escolhas profissionais, e aqueles que não acabam tendo alguns prejuízos aí e vêm muitas vezes com questões emocionais. E aí é legal a gente ressaltar, né? Todo superdotado precisa de atendimento psicológico? Não. Alguns sim, outros não. Todos precisam de enriquecimento? Não. Alguns sim, outros não. Então, a gente tem que analisar muito caso a caso para ver quais são as necessidades aí, né? Muitos dos superdotados que eu entrevistei, na verdade, a maioria deles, né, se sentiam entediados em relação à escola, tinham muita dificuldade, porque já estavam à frente, alguns deles sofreram bullying na escola, bullying dos colegas, então isso tudo vai trazendo aí problemas, né, que essa pessoa vai carregando ao longo da vida, e aí em algum momento ela precisa de algum tipo de acompanhamento psicológico para poder lidar melhor com essas questões, né. Uma coisa que também eu percebo, né, e no consultório aparece muito, os superdotados, eles gostam muito de pensar de uma forma lógica, né? Todos que eu entrevistei na minha dissertação e que estão no livro, eles tinham muita facilidade com o pensamento lógico. E aquela coisa de desmontar coisas, né? Ver como funciona, e aí montar, e depois montar diferente, usar a criatividade para fazer um outro objeto. Então, tem muito disso, assim, né? E essa criatividade, quando chega na vida adulta, ela vai para o trabalho. Né? Então, encontrar soluções diferentes para os problemas, criar coisas novas, isso satisfaz muito os superdotados, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do referencial do Renzulli, né, que fala que existem dois tipos de superdotados, que são os acadêmicos e os produtivos criativos, na verdade, na vida adulta, os produtivos criativos acabam tendo muito mais
possibilidade de demonstrar o seu talento, porque eles têm mais liberdade para criar dentro das suas profissões. E aí essa criatividade, ela pode fluir de uma maneira mais tranquila, né, com resolução de problemas, com criação de produtos novos e coisas que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas, né. E aí tem uma questão também, porque essas pessoas, elas acabam se destacando desde muito cedo, mesmo que não sejam reconhecidas na infância, essa diferença, ela aparece, né, então são pessoas que muitas vezes vão bem na escola, e passam pela escola sem serem reconhecidos, e aí as famílias também percebem que tem alguma diferença, muitas vezes a família acaba criando expectativas em relação ao futuro dessa pessoa, e tentam até influenciar um pouco as escolhas profissionais aí, né, e tive casos, né, inclusive na minha pesquisa de famílias que tentaram influenciar e a pessoa acabou escolhendo um outro caminho totalmente diferente dos interesses dela, porque ele estava buscando a sua satisfação e não o atendimento das expectativas do outro. Eu acho que em alguns momentos os superdotados adultos acabam entrando nesse conflito, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, ou eu vou fazer aquilo que eu tenho que atender a expectativa do outro, né? Então, eles acabam tendo, muitas vezes, esse conflito. E aí, se a gente pega uma pessoa que tem múltiplos interesses, é mais difícil ainda, esse conflito é maior, porque é sempre aquela história, né? Ah, se eu escolher tal coisa, eu estou abrindo mão de outra. Então, eu ouço muito no consultório, né? Estou atendendo uma paciente, uma mulher adulta que está passando por um processo de avaliação comigo, e ela fala que ela gosta de trabalhar com áreas em que ela possa interligar os conhecimentos, para ela não precisar escolher uma área específica, porque ela gosta de tanta coisa que ela tem dificuldade de escolher. Então, ela prefere trabalhar com projetos que incluam várias áreas para que ela possa interconectar esses conhecimentos e conseguir criar coisas novas, né? E acaba criando coisas novas a partir dos conhecimentos distantes de cada área, né? Então, ela consegue fazer esse conhecimento fluir e circular entre as áreas, né? Então, muitos têm essa questão de trabalhar com múltiplas áreas, e às vezes eles falam assim, se eu fizesse tal curso, eu me daria bem. Se eu fizesse tal curso, eu acho que eu também me daria bem. Se eu fizesse tal curso, eu também me daria bem. Por isso, né? Porque tem essa amplitude de possibilidades aí, e muitas vezes, se você escolhe uma coisa, você está abrindo mão de um monte de outras coisas que ficariam para trás. Então, às vezes, é difícil. Alguns, inclusive, têm dificuldades para escolher profissão, né? Uma das entrevistadas do meu mestrado, que inclusive não entrou no livro, foi a minha entrevista piloto, quando eu a conheci, ela tinha 25 anos, estava no terceiro curso de graduação na USP, em São Paulo, sempre passava nos primeiros lugares, né? Então, aquela coisa do alto desempenho mesmo, né, de uma acadêmica com alto desempenho, mas ela estava com muita dificuldade de seguir uma profissão, então ela já estava no terceiro curso, e naquele momento ela ainda estava em conflito, porque ela não tinha se identificado com aquela carreira também, e estava pensando numa outra universidade para fazer. Então, essa dificuldade de escolher, às vezes, acontece por conta dessas múltiplas possibilidades, né? E muitas vezes eles têm um discurso assim, de que parece que na minha vida não vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho vontade, né? Então, dorme menos, acaba muitas vezes deixando a família de lado, se dedicando aos seus interesses para poder produzir cada vez mais, né? Com essa sensação de que estão sempre correndo atrás do tempo, né? Como se o tempo não fosse suficiente para ele fazer tudo o que ele gostaria de fazer na vida. Acho que tem muito isso também, né? E aí traz uma ansiedade, traz um sentimento de frustração, muitas vezes, por estar, parece que sempre correndo atrás disso, né? Eu tenho uma paciente que ela tem 25 anos e ela acha que já perdeu muito tempo